Começa hoje uma rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. Emília Corrêa e Luiz Roberto, neste segundo turno das eleições. Pela ordem do sorteio, a primeira entrevista será com o candidato Luiz Roberto, do PDT, com quem eu converso a partir de agora, ao vivo, aqui no Balanço Geral. Luiz, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Fábio Henrique. Boa tarde a todos que fazem o Sistema Atalaia de Comunicação. E uma boa tarde muito especial a todas as aracajuanas, todos os aracajuanos que nos assistem nesse momento. Luiz, a gente tem acompanhado uma série de pesquisas que estão sendo divulgadas, mostrando uma vantagem da candidata Emília Corrêa. Uma semana, acredita que dá para virar? Sem sombra de dúvida, Fábio Henrique. São dois programas, dois planos de governo, dois projetos para Aracaju totalmente diferentes. Que a gente sabe e tem a tranquilidade de dizer a você, minha irmã aracajuana, meu irmão aracajuano, que vai fazer Aracaju cada vez mais avançar. O outro, que é muita conversa, muito blá blá blá, sem nenhum tipo de sugestão que resolva os problemas ainda existentes de Aracaju. Isso vai depender tudo nesse momento decisivo. E mais, se a gente fosse verificar todas as pesquisas que foram realizadas no primeiro turno, eu não estaria aqui, nesse momento, dialogando com você, Fábio Henrique, dialogando com meus irmãos de Aracaju, porque a maioria das pesquisas indicavam que eu não chegaria no segundo turno. Por isso que nós estamos muito tranquilos agora nessa virada do jogo e nós vamos ser prefeito, eu e Fabiano, vice-prefeito da nossa querida e bela e organizada Aracaju. Luiz, a sua campanha está sendo acusada de praticar fake news no caso da maternidade Lourdes Nogueira, inclusive com decisão judicial para retirar a propaganda do ar. A sua campanha está fazendo fake news? Veja, foi uma decisão judicial que está sendo, inclusive, combatida através dos recursos disponíveis, dos instrumentos jurídicos disponíveis. Nós pegamos, o plano de governo da candidata adversária e o que ela disse que no seu programa, dizendo que iria transformar a maternidade Lourdes Nogueira, um exemplo de acolhimento e de serviço prestado aos mais humildes, às pessoas que mais precisam. Lá as pessoas são tratadas com dignidade. 5.000 partos já foram realizados, mais de 40.000 procedimentos em todos os cantos da cidade, em todos os bairros da cidade que nós passamos, as pessoas se sentem felizes pelo tratamento adequado que foi realizado na maternidade. Ao contrário do plano de governo da adversária, nós vamos ampliar o atendimento com a construção do Centro Materno-Infantil que nós colocamos como proposta no nosso plano de governo, para atender as mães, os bebês, as crianças e os adolescentes no sistema de especialidades. Ao contrário de transformar a maternidade, nós vamos ampliar o atendimento. Foi isso que nós colocamos de forma clara, objetiva. E vamos continuar falando sobre a nossa ampliação do nosso projeto. Vocês montaram esse final de semana uma equipe de pessoas para darem um abraço na maternidade. A acusação é que aquilo foi tudo uma montagem. Não, as pessoas nos procuraram, inclusive tiveram vários vídeos falando acerca da maternidade e nós apenas fomos filmar e participar de um momento de mobilização. Isso é natural na campanha política. Isso não foi nada de montagem, fake news, como se está colocando. E nós vamos apresentar. A Justiça teve uma decisão do primeiro programa, que nós já recorremos ao TRE. Agora, Luiz, em relação à maternidade, acho que na última sexta-feira eu vi uma reportagem com a vereadora Sheila Galba, ela denunciando o que ela chamou de contrato superfaturado, que um parto na maternidade Lourdes Nogueira custaria em torno de R$25 mil, enquanto um parto em uma maternidade particular custaria em torno de R$10 mil. E aí, somado a isso, a gente tem acompanhado uma série de denúncias também de contratos da prefeitura, alguns deles sem licitação, como, por exemplo, contrato da educação, retirada de empresa, colocação de outra empresa, display. Você eleito prefeito, você vai manter esses contratos, você vai revisar esses contratos? Qual será a sua posição? Olha, primeiro, eu queria deixar bem claro que fake news é o que anda dizendo a vereadora que não foi eleita, Sheila Galba, e que hoje faz parte da campanha da nossa adversária.
Você não pode comparar o serviço que é prestado pela maternidade Lourdes Nogueira e individualmente o parto. Não é parto, é o serviço que é prestado. No preço colocado e dividido pelo número de 5.000 partos, você tem que incluir a realização do parto, o atendimento, a consulta, os exames realizados, o pré-natal, a hotelaria, é todo o serviço prestado pela maternidade Lourdes Nogueira. Veja, Fábio Henrique, a questão das licitações, né, a Prefeitura está tomando as providências necessárias pelo atual gestor, que é o prefeito Edivaldo Nogueira. Né? Se houver necessidade de revisão de contratos, se tiver alguma situação que eu acredito que todas estão regulares, eu não tenho dúvida disso, porque sempre se atuou na Prefeitura de Aracaju com a maior lisura possível. Tanto é que os contratos são publicados, tanto é que há uma auditoria pelo próprio Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos de controle externo. Então, eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. Não haverá revisão de contratos, porque os contratos funcionam bem e estão dentro da legalidade. Mas você, prefeito, fará contratos também sem licitação? Veja, os contratos emergenciais não é contrato sem licitação. Às vezes é um serviço continuado que você precisa prestar esse serviço e você faz os contratos emergenciais, que é uma modalidade prevista na legislação. Né? Mas a normalidade é você fazer as licitações já pela lei nova, 14.133, até porque a Prefeitura de Aracaju saiu na frente, inclusive, de vários municípios, capacitando os servidores, capacitando as servidoras. E essa capacitação, essa ética transparente que nós vamos conduzir a nossa gestão. Hoje pela manhã, na Transamérica FM, aqui a emissora do Sistema Atalaia de Comunicação, o apresentador Luiz Carlos Foca trouxe uma informação de que o preço da passagem ele poderia ser menor do que aquele que está colocado na licitação. Eleito prefeito, o que é que você pretende fazer em relação a esta licitação do transporte, que é um problema que atinge a todas as pessoas, não só de Aracaju, como da Grande Aracaju? Você foi prefeito de Socorro e sabe que o nosso sistema ele é integrado. Ele atende a 4 municípios, Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Fazer comparação com outros municípios, a exemplo de Maceió, como insistentemente faz essa comparação, lá o sistema é único. A passagem lá é R$ 3,50, mas há um subsídio que escondem de propósito. O subsídio lá é acima de 100 milhões. Nessa licitação, o subsídio agora, que era só suportado por Aracaju, ele vai ser dividido proporcionalmente entre os 4 municípios e o governo do estado, que faz parte do consórcio metropolitano. Aracaju arcará com 86 milhões. E mais, os estudos para quem leu, para quem se dedicou, para quem foi acompanhar, os documentos são públicos, há publicidade. Veja lá o edital, o termo de referência e o estudo que baseou o preço da passagem. A passagem poderia chegar a R$ 8,00 ou mais de R$ 8,00 e fica ali próximo aos R$ 5,00 justamente pelos subsídios que garantirão o preço da passagem mais baixo. Além disso, a licitação vai permitir imediatamente a sua execução dos contratos que já foram assinados, que trarão benefícios para os usuários. Ônibus novos, ônibus com ar-condicionado, linhas novas, cumprimentos de horário, vários aspectos que estão nos contratos e que serão fiscalizados por mim e Fabiano a sua execução. E além disso, nós vamos regularizar os mototáxis, motoboys, motoristas de aplicativos, os táxis lotações da Zona Sul, para dar garantia, né, e segurança para esses trabalhadores e trabalhadoras e para os seus usuários, para os passageiros que utilizam esse transporte. Bom, são 12 horas e 23 minutos, estamos conversando com o Luiz Roberto, que é candidato a prefeito de Aracaju. Luiz, a partir de janeiro, as 4 cidades, Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barra, terão novos prefeitos. Aracaju, ou você, ou Emília, Socorro, Samuel Carvalho, Barra dos Coqueiros, Ayrton Martins, São Cristóvão, Júlio de Marcos Santana. Você acha correto, por exemplo, Edivaldo Nogueira ter nomeado agora o concunhado dele para gerir o consórcio para as próximas administrações, sendo que os prefeitos, inclusive um deles pode ser você, não foram ouvidos para isso? Bom, foi uma decisão do consórcio. O consórcio sempre é ouvido e mantém relação. Quem é o coordenador do consórcio é Aracaju, por conta, né, das características e do maior percentual de usuários. Se o prefeito nomeou
Renato Teles, que era da SMTT, como presidente do consórcio, porque ele tem respaldo para isso. Isso pode mudar ou não? Ou é mandato? Ele tem um período ali que ele tem que ficar, queiram vocês ou não? Veja, Fábio Henrique, eu não desconheço totalmente o regulamento do consórcio, sendo muito tranquilo quanto a isso, mas eu tenho certeza que o prefeito Edivaldo Nogueira não tomaria uma decisão que ele não tivesse a cobertura tanto da legalização do consórcio como respaldo jurídico para tal. Luiz Roberto, uma questão que se falou muito no primeiro turno e vez por outra se coloca é a sua saída da Petrobras, a sua demissão por justa causa. O que de fato aconteceu para você ter saído da Petrobras? Veja, esse fato já foi superado, Fábio Henrique, no primeiro turno, inclusive com decisão da Justiça Eleitoral mandando retirar as notícias falaciosas, enganosas, que tentaram induzir ao erro o eleitor. Essa decisão foi muito clara diante da documentação que foi apresentada na Justiça Eleitoral, inclusive dos procedimentos que foram encerrados e arquivados junto ao Ministério Público Estadual. E continuam soltando outros vídeos, envolvendo outras pessoas que também são falácias, que também são mentiras. Agora, por no isso, segundo turno, tem por isso, circulando aí no WhatsApp, um dia aparece um, aparece outro, mas eu estou muito tranquilo com isso. O que nós temos que discutir é o futuro da nossa cidade. É o que a gente vai fazer, eu e Fabiano, para Aracaju avançar cada vez mais. Então, no futuro de Aracaju, o que é que você pretende fazer sobre um tema que é muito sensível, que é saúde? O que é que você, eleito prefeito, vai melhorar na saúde de Aracaju? Veja, Fábio Henrique, o nosso plano de governo é muito claro. As nossas unidades de saúde da família, os nossos postos de saúde, eles já não atendem mais ao nosso sistema básico de saúde. A gente precisa ampliar o número de unidades de saúde aqui em Aracaju. Vamos construir mais 5 novas unidades, onde a gente tem mais necessidade e como preconiza a divisão pelo Ministério da Saúde. Isso só será possível valorizando os servidores e servidoras da saúde e com a realização do concurso público. O grande gargalo hoje da saúde de Aracaju está no sistema de especialidades. Esse a gente vai ter um olhar diferenciado. Vamos ampliar o atendimento do SEMAR, vamos reformar o SEMAR, vamos criar o Centro de Atendimento Especializado para as pessoas neurodivergentes, vamos criar o projeto Ama Quem Cuida, que é para olhar para as mães atípicas e pais atípicos, ou aqueles responsáveis pelas crianças com espectro autista, com TDAH, com superdotação, e vamos criar algo inédito na saúde de Aracaju. Nós vamos criar anexos estrategicamente em algumas unidades que terão o sistema de emergência e urgência com horário estendido, justamente para reduzir a fila no Nestor Piva e no Fernando Franco. Esses anexos terão leito de estabilização, aparelho portátil de raio-x e a possibilidade de realização exames. Estabilizou, retorna para sua casa. Não estabilizou, aí vai para o sistema de regulação para os nossos hospitais e, em agravamento, para os hospitais do Estado. Novas UBSs, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui que eu vi muito. São Conrado, que a UBS está fechada, as pessoas estão tendo que ir para o Orlando Dantas, e uma até que nós mostramos aqui semana passada, a superlotação do Celso Daniel, e as pessoas querendo que tenha uma unidade de saúde, por exemplo, no Marivan, para que o povo do Marivan não tenha que ir para o Celso Daniel. Você pretende construir novas unidades de saúde em Aracaju? Sim, é um grande anseio lá do São Conrado, né? Há 2 anos foi fechada a unidade de saúde da família, o posto de saúde Humberto Mourão, e as pessoas têm que se deslocar para o Orlando Dantas, lá para Geraldo Magela. E eu assumi esse compromisso com as pessoas, com as mulheres e homens do São Conrado. Eu vou construir, junto com o Fabiano, a unidade de saúde da família Humberto Mourão. Como foi construída? Uma escola, a creche Júlio Prado Vasconcelos, como foi está em reforma agora, a Zé Conrado de Araújo, falando de educação. E no Marivan, eu estive ontem no Marivan, assumindo esse compromisso. Lá no Santa Maria tem a Celso Daniel, tem a Elizabeth Pita, mas aí é insuficiente e agora o Marivan é um bairro. Por isso essa necessidade de nós atendermos, não só os moradores que iniciaram o bairro do Marivan, mas todos aqueles condomínios verticalizados que chegaram também para compor o bairro Marivan. Uma outra obra extremamente importante do ponto de vista social, creche. Você pretende ampliar, construir quantas, aonde, o que é que está no seu plano de governo?
No nosso plano de governo tem a previsão da construção de 8 novas escolas de ensino infantil, que são as nossas creches, que atendem as nossas crianças de 6 meses até 3 anos e 11 meses, porque realmente precisa zerar a fila de vaga na creche. Essa vai ser uma ação imediata. Quando nós chegarmos na prefeitura, eu e Fabiano, a gente iniciar a licitação, construção dessas creches para a gente poder zerar a fila, porque há uma necessidade muito grande no município de Aracaju sobre vagas nas creches. Mas não é só, né? Nós vamos nomear os professores que já estão realizando o concurso público, nós vamos avançar com o programa Escola Tec, nós vamos construir o centro de formação permanente, valorizando, né, os profissionais que trabalham, né, na Secretaria da Educação, nossas professoras e professores, mas toda a rede de ensino e outros trabalhadores da área administrativa. O nosso plano de governo ele é amplo para melhorar cada vez mais a educação, inclusive com medidas mais efetivas, mais assertivas, para nós melhorarmos os nossos indicadores, tanto do IDEB como do SAESE, que é um indicador estadual. Concurso para a Guarda Municipal? Sim. Concurso, a Guarda Municipal teve a sua carreira toda reestruturada. Além de realizar o concurso, né, para preencher as vagas existentes, porque o efetivo já é insuficiente, e nós temos iniciativas, por exemplo, a presença da Guarda em equipamentos públicos do turismo e outros equipamentos, a gente precisa aumentar. Mas não é só isso, nós vamos resolver o problema dos fundadores da Guarda, criando, né, uma estrutura paralela em extinção, para que a gente possa ter a equiparação, a paridade entre os salários da estrutura já existente dos concursados e resolver o caso dos 10 cargos comissionados que eles ganharam na Justiça e permanecem até hoje como cargo comissionado dentro da Guarda Municipal de Aracaju. E fazer concurso também para a SMTT. Mas não só o concurso, é estruturar a carreira dos agentes de trânsito. Sua conclusão, falando direto, olho no olho com o povo de Aracaju. Minhas amigas aracajuanas, meus amigos aracajuanos. Primeiro, eu quero dar uma atenção especial para aqueles que não foram votar. Mais de 80 mil aracajuanas e aracajuanos não compareceram às urnas no último dia 6 de outubro. É importante a sua presença nas urnas. É o seu destino, é o destino da sua cidade que está em jogo. Aqueles também que votaram branco, que votaram nulo, compareçam novamente, mas analisem os 2 projetos que estão sendo colocados para você. Um projeto que representa o retrocesso, que representa um grupo político que fez Aracaju ser transformada num caos. Eu não estou falando aqui de gestor, que o gestor, infelizmente, estava doente e muita gente se aproveitou desse momento e causou o que causou a Aracaju. E o outro projeto, que é o projeto que analisou, que criou um plano de governo conversando, dialogando com você, em mais de 200 reuniões que foram realizadas, fazendo um diagnóstico, né, da própria gestão, assumindo os problemas como nós assumimos do transporte coletivo, que não foi solucionado pela atual gestão, que abrimos câmaras temáticas para discutir com a sociedade, e identificamos os problemas existentes, mas apresentamos soluções e não apenas bababá, menos crítica, muita conversa e mais solução. Mais solução é Luiz e Fabiano. Por isso que nós estamos tranquilos aqui para dialogar olho a olho com você. O nosso projeto é o melhor projeto para Aracaju. Um Aracaju onde eu nasci, um Aracaju onde eu me criei. Um Aracaju onde eu constituí família, onde meus filhos e netos nasceram e estão sendo criados. Um Aracaju cada vez mais moderna, um Aracaju que Deus me permitiu participar dessa gestão que transformou Aracaju e que vai fazer Aracaju avançar cada vez mais. Eu não tenho dúvida que eu e Fabiano estamos preparados para cada vez mais fazer um Aracaju avançar na sustentabilidade, fazer um Aracaju mais moderna, um Aracaju mais inovadora, um Aracaju mais segura, um Aracaju mais inclusiva, olhando para todos os públicos, um Aracaju que vai fazer você cada vez mais feliz, porque eu aprendi a amar essa cidade. Eu tenho certeza que dia 27 de outubro é Luiz e Fabiano, é 12.
Ok, obrigado, Luiz Roberto. Amanhã nós vamos receber aqui a candidata doutora Emília Correia, candidata do PL, que terá o mesmo tempo que teve Luiz Roberto. 12 horas e 34 minutos agora.